Caríssimos irmãos e irmãs, a primeira leitura de hoje, retirada do livro do Eclesiástico, é uma leitura que seria importante, seria muito adequado se nós a tivéssemos marcada ali na nossa escritura e pelo menos uma vez na semana nós a lêssemos, nós a meditássemos, nós rezássemos este texto, esse trecho do livro do Eclesiástico, que é tão importante para iluminar a nossa vida espiritual. Ele fala a respeito das provações na vida daquele que quer ser servo de nosso Senhor. E por quê? Porque, meus irmãos, eu refletia um pouco disso na missa do domingo. Nós temos que ler os textos da Sagrada Escritura e saber que eles falam a respeito de Jesus. Eles revelam o coração de Jesus. Então esse livro, esse texto do livro do Eclesiástico, escrito tanto tempo antes de Jesus, mas sob a inspiração do Espírito Santo, ele falava a respeito de Jesus, daquele servo provado, daquele servo obediente que se agarrou a Deus e colocou nele toda a sua esperança. Se nós olharmos aqui no Evangelho de hoje, nosso Senhor diz, e diz com tanta tranquilidade, uma tranquilidade que nos espanta. Marcos capítulo 9, versículo 30. Jesus Cristo estava com seus discípulos e começou a dizer, versículo 31, o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens e eles o matarão, mas 3 dias ele ressuscitará. Não será a primeira nem a última vez que Jesus Cristo vai falar que ele será perseguido, caluniado, maltratado, que farão o mal com ele, mas no 3º dia ele ressuscitará. Isto é, Deus não o abandonará nas mãos da morte. Ele é servo do Senhor. Ele é obediente ao seu Pai. E por mais que às vezes Jesus não compreenda todo o querer de Deus a respeito da sua vida, e o Horto das Oliveiras demonstra isso, né? Quando Jesus para e diz, Pai, se é possível, afasta de mim esta tribulação, afasta de mim este cálice, todavia que seja feita a vossa vontade e não a minha, todavia seja feito conforme tu queres e não conforme eu quero. Então Jesus nos mostra com a sua vida o exemplo de todo aquele que quer ser servo de nosso Senhor. Então, o trecho do livro do Eclesiástico, ele diz, filho, se decidires servir ao Senhor, permanece na justiça e no temor e prepara a tua alma para a provação. Porque eu quero seguir os mesmos passos de Jesus. E Jesus foi provado. E Jesus foi maltratado. Então, se eu quero ser servo dele, isso deveria ser muito óbvio. E é óbvio na nossa inteligência. Só que quando a nossa vida, na prática, começa a ser provada, aquilo que era óbvio na nossa inteligência se mostra não tão óbvio assim nos nossos afetos, que precisam ser evangelizados, que precisam aprender a aceitar também neles a vontade de Deus. É por isso que nós precisamos rezar a cada dia, para que o nosso interior seja evangelizado, para que o nosso interior se converta, para que não apenas a nossa inteligência compreenda que a vontade de Deus deve ser feita e deve ser aceita e amada, mesmo quando não compreendida, mas todo o nosso ser. Então continua, mantenha o teu coração firme e ser constante,
inclina teu ouvido e acolhe as palavras de inteligência, e não te assustes no momento da contrariedade. Como dirá São Paulo, não te assustes como se isso fosse algo de extraordinário. Quando a provação vier, não te assustes. Quando a provação vier, não te escandalizes. Às vezes, meus santos, devido à nossa fragilidade, nós nos espantamos, nós nos assustamos, mas que nós não nos escandalizemos. Que digamos, mas o que de extraordinário está me acontecendo? Se fizeram isso ao meu mestre, por que não me farão a mim, o discípulo? Se fizeram isso ao galho verde, por que não farão ao seco? Se fizeram isso com o Filho de Deus desde sempre, por que não farão isso àquele que foi feito Filho de Deus no dia do seu batismo? Então, meus irmãos, nós precisamos pedir a Deus que coloque essa inteligência espiritual no nosso coração. Por quê? Porque a revolta contra o sofrimento, ela inibe, ela impede o crescimento espiritual. Porque o sofrimento, ele virá para todos nós. Mas o sofrimento que produz fruto de santidade não acontece em todos. Quando nós nos revoltamos com o sofrimento, quando nós não aceitamos o sofrimento, quando nós ficamos jogando a nossa cruz de lado, querendo dela fugir, nós não deixamos que Deus pode a nossa alma, podar, purificar, fazer com que nós produzamos mais frutos e cresçamos nele. Isso acontece por meio da provação. Ah, padre, mas Deus bem que poderia... Olha, meu santo, Deus poderia tudo, mas o caminho que Ele usa para nos fazer progredir na santidade, na virtude e no desapego às coisas mundanas, às coisas materiais, e o desapego às coisas pecaminosas é o caminho da provação. Suporta as demoras de Deus, agarra-te a Ele e não o deixes. Isto é, permaneça com Jesus. E como é que se permanece com o nosso Senhor? Na nossa vida de oração, na frequência aos sacramentos, na busca da reconciliação com Deus por meio do sacramento da confissão, na súplica diária, em que nós pedimos a Deus a graça de permanecermos sempre com Ele, de que o sofrimento dele não nos afaste. Agarra-te a Ele e não o deixes. Tudo o que te acontecer, aceita-o e sê constante na dor e nas contrariedades. Sê paciente, pois é no fogo que o ouro e a prata são provados, e no cadinho da humilhação os homens agradáveis a Deus. Então aqui ele dá a chave de interpretação. Versículo 5, é no fogo que o ouro e a prata são purificados, e na humilhação os homens agradáveis a Deus. Eu pegava o texto de São João, capítulo 15, os versículos 1 ao 6, em que de alguma maneira nosso Senhor Jesus Cristo fala a respeito disso com outras palavras. A imagem que ele usa aqui é da videira e os ramos. Ele diz: eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o agricultor, nós somos os ramos. Todo ramo que não der fruto, o meu pai corta e joga fora. Mas todo ramo que der fruto, ele poda, para que dê mais fruto. E esta poda, meus santos, ela é dolorosa. O que é uma poda? Você vê um galho bonito, uma planta bonita que está produzindo fruto, só que ela tem muitas folhas, folhas que estão sugando a sua seiva, e eu vou e arranco algumas folhas. Ela vai ficar mais feia, porque sem aquelas, ela tinha aquela beleza, era uma árvore muito folhosa, só que ela tem folhas demais, ela está enfeitada demais, e isso a impedirá de dar fruto.
mas aquela árvore é boa. Se aquela árvore fosse ruim, o agricultor já teria cortado. Aquela árvore, ela vai dar fruto, e ela já está dando fruto, mas para que ela dê mais fruto, eu tenho que arrancar algumas folhas. E não só isso, eu tenho que cortar até mesmo alguns galhinhos, que são excessivos, que estão apenas sugando a seiva, mas que não vão servir para nada. Mas ela fica tão mais bonita com aqueles galhinhos e aquelas folhinhas. Fica, é verdade, mas ela ficará muito mais bonita depois. Depois que eu arrancar aqueles galhinhos, depois que eu cortar aquelas folhas, aí ela tem uns bichinhos nela, e umas calosidades, é uma praga, mas está quietinha ali. E se eu tiver que tirar aquela praga, aquelas calosidades, ela vai ficar em carne viva, né? Em caule vivo, né? Eu vou ter que cortar e ela vai sentir aquela agressão, mas será para o bem dela. Mas aquela praga está tão quietinha ali, quase que não a incomoda. Mas aquela praga impedirá que ela dê frutos mais excelentes. E o agricultor que quer que aquela árvore cresça e dê frutos abundantes, ele vai então podar, limpar aqueles galhos para que eles produzam, para que a sua seiva seja melhor aproveitada e aqueles galhos deem frutos e frutos abundantes. Percebem aqui? Pois é no fogo que o ouro e a prata são provados, e no cadinho da humilhação que os homens agradáveis a Deus são provados. Isto é, a provação que vem para nos limpar, a provação que vem para nos purificar, a provação que vem, a dor que vem, aquilo que não nos agrada, que vem para nos fazer no futuro, talvez não agora aos nossos olhos, mas no futuro nos fazer homens e mulheres melhores, mais agradáveis aos olhos de Deus, homens e mulheres mais santos. Meus irmãos, nós precisamos de um olhar de fé. Se nós tivermos um olhar simplesmente humano, nós iremos ver as provações e as dificuldades da nossa vida apenas como frustrações, uma frustração dos meus planos, apenas como uma não realização de uma felicidade material, humana, imanente, aqui deste mundo, apenas uma impossibilidade das minhas realizações aqui neste mundo. Mas se eu tiver um olhar de fé, eu vou dizer, é Deus que está cuidando de mim, é Deus que está me podando, mas eu não vejo onde, mas Deus está vendo. Os meus olhos, a minha visão está comprometida pela minha superficialidade espiritual, pelos meus pecados, pela minha cegueira de natureza, isto é, eu não consigo ver as coisas espirituais, mas Deus está vendo, e amorosamente, mesmo contra a minha vontade, Ele está me podando. E eu quero dizer, faça-se, Senhor, seja feita a tua vontade, poda o que deve ser podado, retira o que deve ser retirado, mesmo que eu reclame, mesmo que eu me incomode, mesmo que eu chore, mas faz em mim a tua poda, a tua vontade. Aqui, meus santos, pode parecer muito romântico e bonito falar, mas nós bem sabemos que existencialmente isto é desagradável, porque é doloroso. Quando a poda vem, nem sempre temos esta doçura que eu expresso aqui no púlpito, que eu expresso aqui no ambão. Quando Deus vem nos purificar, infelizmente a primeira atitude nossa é, não, mas não precisa isso, não precisa disso, não precisa ser assim. Quando não, até nos revoltamos contra Ele e ficamos com raiva, cortamos relação com Deus, isto é, paramos de rezar, ou rezamos de uma maneira tão superficial que Deus não tem acesso mais à nossa alma. Estamos brigados com Deus, porque não estamos gostando do que Ele está fazendo.
E aí, como não temos coragem de dizer de fato que estamos brigados com Ele, nós continuamos fazendo de conta que rezamos, fazendo de conta que estamos nos colocando na sua presença, quando de verdade é apenas um teatro, é apenas uma ação exterior que eu faço para não entrar ainda mais em crise na minha consciência de que eu não quero, eu não aceito que Deus faça a sua vontade na minha vida. É uma palavra, meus santos, que se nós tivéssemos tempo, nos levaria a uma reflexão ainda mais profunda na vida de cada um de nós. Mas eu gostaria de terminá-la, nem que seja lendo-a mais lentamente, para que nós, pelo menos agora, deixemos que ela caia no nosso coração. Então ele disse, a palavra disse, que é pelo fogo, que da mesma maneira que o fogo derrete e tira a escória, né, do ouro e da prata, a impureza, da mesma maneira o fogo da provação retira aquilo que não presta de nós, retira aquilo que é apenas humano em nós, para que a imagem de Jesus em nós se manifeste, resplandeça. Crê em Deus, crê que é Deus mesmo que está cuidando de ti. Acredite, faça um ato de fé. Eu creio, Senhor, que esta provação na minha vida vem de tuas mãos, que o Senhor está cuidando de mim, que o Senhor está me fazendo bem, mesmo que os meus sentidos digam o contrário, mesmo que a minha humanidade se revolte, mas o Senhor está cuidando de mim. Crê em Deus e Ele cuidará de ti. Endireita os teus caminhos e espera nele. Conserva o temor e nele envelhecerás. Aí vem 4 vezes em que o autor vai dizendo, se você temer a Deus, o que é o temor de Deus? De uma maneira bem simplificada, o medo de perder Deus, o medo de magoar a Deus, o medo de perder a fé, o medo de se esquecer de nosso Senhor e do céu. Resumidamente, isto é o temor de Deus. Pois bem, vós que temeis o Senhor, contai com a sua misericórdia. Se você mesmo, com as suas limitações, buscar o Senhor, isso demonstra um certo temor de Deus. Pois bem, vós que temeis a Deus, contai sempre com a sua misericórdia, e não vos desvieis para não cair. Vós que temeis o Senhor, confiai nele, e a recompensa não vos faltará. Vós que temeis o Senhor, esperai coisas boas, alegria duradoura e misericórdia, o céu. Alegria duradoura, coisa boa de verdade, aquela que não passa, porque que coisa boa neste mundo que é duradouro? Nada. Tudo neste mundo é passageiro. Qualquer coisa boa neste mundo é passageira. Então ela não é boa de verdade, duradoura. Este bem duradouro, este bem que não passa, é o céu. Vós que temeis o Senhor, recebereis o céu. Vós que temeis o Senhor, amai-o, e os vossos corações ficarão iluminados. Vós que temeis ao Senhor, amai-o, e os vossos corações ficarão iluminados. Considerai, filhos, as gerações passadas e vede, quem confiou em Deus e ficou desiludido? Olhemos os santos. Quem confiou em Deus e ficou decepcionado? Quem apostou em Deus todas as fichas e se arrependeu depois? Está perguntando o eclesiástico. Quem invocou o Senhor e foi por ele desprezado? Pois o Senhor é compassivo e misericordioso, perdoa os pecados no tempo da tribulação e protege a todos os que o procuram com sinceridade. Que Deus, meus santos, nos conceda esta graça para que nós, de verdade, a apliquemos em nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.